Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da escola, o nome da professora, o seu nome e a data. A nossa aula de matemática é a nossa aula 6, que vai das páginas 36 até a página 40. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E essa aula nós vamos estudar sobre a grandeza tempo. Isso mesmo. Olha quem chegou. Olhe só quantos relógios tem aqui. Tem relógio despertador, relógio de parede, relógio de pulso, aparelho celular mostrando a hora. Tem um cuco aqui, né? Tem as ampulhetas. Nessa aula, vamos compreender sobre a grandeza tempo e a turminha Juntos pelo Saber vai nos ajudar muito a entender sobre isso. Olha só, o que é tempo? E como é que você percebe que o tempo passa? Você sabe quais são os instrumentos que são utilizados para medir o tempo? E a pergunta que não quer calar. Você sabia que antes, quando não existiam os relógios que hoje a gente conhece, as pessoas marcavam o tempo observando o sol? Você sabia disso? Pois isso mesmo. Aqui está um relógio do sol na telinha para vocês. O relógio de sol indica as horas de acordo com a luz solar. A sombra da haste, dessa hastezinha aqui, indica as horas. Ao longo do tempo foram criados diversos instrumentos de medida de tempo até chegar nos relógios que a gente conhece hoje. Isso mesmo, gente. Um relógio de sol é fantástico e eu desafio você e a sua família a fazer um relógio de sol aí. E você vai ver que ele marca a hora certinha. Aqui você vai circular os instrumentos de medida de tempo que você conhece. Nós temos a ampulheta, um relógio de parede, relógio de pulso, relógio de sol e o relógio digital. Quais desses você conhece? Aí você vai circular. Se você conhece a ampulheta, você circula. Se você não conhece, você não circula, tá certo? A turma estuda no período da manhã. Veja nos espaços abaixo os horários que começam e terminam as aulas. Você sabe que quando a gente fala de começo, a gente está falando de início. Então, início e começo é a mesma coisa. Término e fim também é a mesma coisa. E olha só. Início da aula, 7 horas. Recreio. Término da aula, 11h30. A que horas começa a aula da turma? A palavra começa é a mesma coisa que início. Então, a resposta da letra A vai ser o que, gente? 7 horas. Não, observem bem. 0, 7, um pontinho em cima e embaixo, que são os 2 pontos, e mais 2 zeros, porque é 7 horas, fechadinho. Não tem 7 horas e 2 minutos, não tem 7 horas e 3. São 7 horas que inicia a aula. Sabendo que a hora do recreio é 2 horas depois do início da aula, qual o horário do recreio das crianças? A aula começa às 7 horas. Vamos lá? 7. 7 com mais 2, que é 2 horas depois. Então, ó, eu tinha 7, né? 8, 9.
Então, o recreio acontece às 9 horas. E quantas horas as crianças passam na escola? Elas chegam lá às 7 e ficam até às 11h30. Então, vamos lá. 8 faz 1 hora. 9, 2 horas. 10, 3 horas. 11 horas, 4 horas e meia. Então, elas ficam 4 horas e 30 minutos. Isso mesmo. Aqui você vai desenhar relógios digitais que mostram o horário que você costuma acordar, almoçar e dormir. Capriche nesses relógios e não minta, viu? Não coloque que você acorda cedinho se você não acorda, até porque nós estamos estudando em casa. Ao longo da história, os relógios se desenvolveram até chegar nos que a gente já conhece. Os relógios nos ajudam a saber o horário de ir para a escola, de nos alimentarmos, de brincar, de dormir, dos adultos irem trabalhar. Com os horários das nossas atividades, definimos e organizamos as nossas rotinas. E é exatamente isso que eu quero relembrar para vocês. Estamos aprendendo em casa, eu aqui na minha casa preparando a aula com muito carinho, você aí na sua casa devendo fazer suas atividades com capricho e nada de preguiça. Tem que ter os seus horários definidos. O horário de sentar, assistir a aula e responder às suas atividades. E o horário de brincar, o horário de comer, o horário de se divertir bastante, o horário de dormir também é bem especial para a idade de vocês. Vamos explorar. E olha o que a plaquinha está dizendo aqui, ó. Observe. Os pais de Mariana resolveram organizar uma rotina para ela. E veja como ficou a segunda-feira dela. 6 horas, hora de acordar. 6h30, café da manhã. 7h30, entrada na escola. 11h30, saída da escola. 12 horas, o almoço. 13 horas, o curso de inglês. 15 horas, a natação. 16 horas, descansar e brincar. 18 horas, jantar. 19 horas, estudar. 21 horas, hora de dormir. Qual é o horário que começa a aula no curso de inglês de Mariana? Vamos procurar por essa palavra-chave inglês e vamos aqui. E aqui está, ó, às 13 horas. Isso mesmo, às 13 horas, ou seja, 1h da tarde. Quanto tempo Mariana fica descansando ou brincando? Ó, ela começa a descansar às 16 horas. E aí, ela só vai parar às 18, porque ela para jantar, né? Então, ela descansa ou pode brincar durante 2 horas. Sabendo que o curso de inglês e a natação são no mesmo local, qual a duração da aula no curso de inglês? Inglês está aqui e a natação está aqui. O inglês começa às 13 e a natação às 15. Então, das 13 horas para chegar nas 15, nós temos 13 horas, 14, 15. O curso de inglês dura 2 horas. O dia de Mariana tem muitas atividades. Diga quantas horas ela dormiu se ela acordar na terça-feira no mesmo horário que ela acordou na segunda-feira. Ela vai dormir às 21 horas. Um dia tem 24 horas. Vamos relembrar sobre isso. Um dia tem 24 horas. Então, ela vai dormir, ó, 22, 23, 24. Zerou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mariana vai dormir 9 horas. Ela vai dormir 9 horas. Mas ela não acordou 9 horas, ela acordou 6. Não, ela dormiu durante 9
ela deitou 9 horas da noite, que foram as 21 para dormir, e contando das 21 até as 6 horas da manhã do outro dia, dá exatamente 9 horas. Isso mesmo. Quantas horas tem um dia? A Pro acabou de dar a dica. Tem 24 horas, né, gente? Então não esquece de colocar a resposta bonitinha aqui, ó. 24 horas. Pro tá escrevendo com o mouse aqui. Só um pouquinho de calma, que a Pro já vai concluir. 24 horas. E aqui você deverá montar a sua rotina, tá certo? Então, nos relógios, os horários são indicados em horas e em minutos. Pedro ganhou de presente um relógio do Batman da sua tia. Para saber se ele conseguiria dizer a hora corretamente, sua tia perguntou: que horas são? Veja o horário que estava marcando no relógio de Pedro. Sabendo que Pedro acertou a pergunta de sua tia, então você vai escrever exatamente essa resposta que está em vermelho aqui. Esse primeiro número são as horas e esse segundo número são os minutos. Então Pedro disse certinho, 8 horas e 20 minutos. Gente, até a nossa próxima aula. Eu amo vocês e junto com a minha bonequinha. Tchau, tchau.